Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, deixa teu like, te inscreve no canal e compartilha com outros curiosos como nós para ajudar esse canal a crescer. Hoje eu vou falar de mais um planeta do Sistema Solar. Eu já fiz um vídeo do Sistema Solar, eu pretendo fazer agora especificando cada um dos objetos mais interessantes do sistema. Quando a gente olha para o céu no início da noite, um ponto luminoso se destaca, uma soberania impressionante. É o planeta Vênus. Vênus é a famosa estrela d'alva. Por ser o objeto mais brilhante do céu noturno depois da Lua, ele sempre foi o símbolo máximo da beleza e batizado com o nome da deusa romana do amor. Na poesia, Vênus é a musa dos corações apaixonados, o farol dos sentimentos, é a própria imagem do romantismo. No Sistema Solar, ele ocupa a segunda posição, logo depois de Mercúrio, e ele fica entre Mercúrio e a própria Terra. Pelo tamanho, massa e composição, ele é chamado de planeta irmão da Terra. Se a gente colocar os dois lado a lado no espaço, a semelhança visual é impressionante. No entanto, essa proximidade é muito superficial. Embora tenha origem parecida com a Terra, Vênus seguiu um caminho evolutivo completamente diferente, se transformando num ambiente fascinante que desafia a imaginação. Uma das maiores excentricidades de Vênus está na sua mecânica celeste. Ele possui uma rotação retrógrada, ou seja, ele é o contrário da Terra. Lá, o Sol nasce a oeste e se põe a leste. E também esse giro sobre o próprio eixo é super lento. Enquanto um ano dele, enquanto ele dá a volta no Sol em 225 dos nossos dias, ele leva 243 dias para dar uma volta sobre si mesmo. O brilho que ele tem, que inspira os poetas, é porque a luz é refletida na imensa nuvem. Ele é coberto por nuvens. Toda a atmosfera dele é cheia de nuvens. E isso reflete a luz solar, de maneira a ele ser tão brilhante
E, inclusive, ele, no início, se pensava que fosse uma estrela. Existe uma beleza profunda no contraste entre a ilusão poética e a realidade física de Vênus. Enquanto a poesia se alimenta da distância e do simbolismo da deusa do amor, a ciência revela que o interior desse véu esconde um cenário de poder devastador. Essa dualidade é a própria essência do romantismo. A união entre a atração irresistível e o perigo. Compreender Vênus exige despir o planeta dessas metáforas para alcançar a composição ideal dele. Cento e 120 batimentos por minuto. Então, ao se cruzar essa barreira das nuvens venusianas, a visão romântica dá lugar a uma realidade completamente diferente. A atmosfera de Vênus é extremamente densa, composta em mais de 96% de dióxido de carbono. E essa imensa concentração de gás criou o efeito estufa mais violento do sistema solar. A luz solar que penetra a camada gasosa fica completamente aprisionada, incapaz de voltar para o espaço. O resultado é um aprisionamento térmico contínuo que transforma o planeta numa estufa. E por causa desse efeito estufa descontrolado, a superfície de Vênus atinge uma temperatura média constante de cerca de 460 graus Celsius. É calor suficiente para derreter o chumbo. E superando inclusive Mercúrio, que fica mais perto do Sol. Lá não existem as estações do ano e não há diferença entre dia e noite. O planeta, diferença de tempo. O planeta inteiro arde num calor uniforme. Além do calor, a atmosfera gera um outro desafio monumental, que é a pressão na superfície de Vênus. Ela é 92 vezes maior do que a da Terra. Caminhar ali seria como se a gente estivesse embaixo de uma coluna d'água de quase 1.000 metros. O ar é tão denso que o gás carbônico se comporta quase como um fluido. E essa força destruiria
instantaneamente a maioria das sondas espaciais sem proteção especial. A composição química das nuvens de Vênus adiciona mais agressividade ainda ao cenário. Não são feitas de vapor de água, são formadas por gotas concentradas de ácido sulfúrico. E, embora ocorram chuvas ácidas, essa chuva evapora antes de chegar ao solo. Essa química corrosiva desenha cenário de beleza perigosa. O que parece ouro, que reluz como ouro quando olha de perto, é uma névoa altamente reativa. E tem algo de melancólico em Vênus. O brilho surge no horizonte por alguns instantes e depois ele desaparece lentamente. Talvez seja por isso que tantos poemas associam Vênus à saudade, ao amor distante, aos breves encontros. Ele aparece silencioso no céu como uma promessa de eternidade, mas some antes que a noite termine. É a combinação de luz e calor que transforma Vênus no exemplo perfeito do amor devastador. Cento e 124 batimentos por minuto. Para se conhecer a verdadeira face do planeta Vênus, as sondas espaciais tiveram que recorrer ao radar para mapear o relevo venusiano. A superfície, então, foi vista que é composta por vastas planícies vulcânicas de basalto e montanhas com imensos canais de lava. E sem erosão causada pela água ou ventos fortes, as características geológicas do planeta permanecem preservadas, como numa cápsula do tempo, exibindo todas as cicatrizes de um passado dinâmico e vigoroso. O vulcanismo é a força dominante na história geológica de Vênus. O planeta possui mais vulcões do que qualquer outro corpo do sistema solar, com milhares de estruturas espalhadas por toda parte. Rios de lavas solidificada cobrem cerca de 80% do planeta. Esse vulcanismo generalizado sugere
um planeta com o interior ainda quente, onde a energia rompe a crosta de tempos em tempos para remodelar a paisagem. Entre as características geológicas estão as estruturas chamadas coronas e tesserae, que não existem na Terra. São grandes formações circulares geradas pela subida de magma que empurra a crosta para cima antes de desabar. Já as tesserae são regiões de terreno altamente acidentado. Essas formas geométricas colossais conferem a Vênus uma assinatura visual única, mostrando que a beleza não está apenas na luz externa. Ao contrário da Terra, Vênus possui uma crosta de placa única e rígida, não tem placas tectônicas. E a ausência de água no interior do planeta endurece as rochas, impedindo o movimento tectônico. E sem as placas para liberar calor de forma gradual, a pressão vai aumentando no interior com uma panela de pressão e repentinamente, quando consegue romper essa crosta, vai cobrindo o planeta inteiro com uma nova camada de lava. Geologicamente, a superfície de Vênus conta a história de um mundo que traz as marcas de suas próprias forças internas. Na poesia, o coração que ama intensamente também é descrito como um território marcado por profundas cicatrizes. A gente vê, então, que o romantismo associado ao planeta Vênus tem essas conotações. Cento e 124 batimentos por minuto. Um dos fenômenos mais raros para a astronomia é o trânsito de Vênus. Quando o planeta passa exatamente entre a Terra e o Sol, aparecendo como um pequeno disco negro cruzando a nossa estrela. Esse trânsito ocorre em um padrão raro que se repete a cada 243 anos. E no passado, a observação desse evento, a partir de vários pontos da Terra, foi fundamental para calcular pela primeira vez a distância real entre a Terra e o Sol.
estabelecendo a escala do sistema solar e unindo cientistas do mundo todo. A relação orbital entre a Terra e Vênus guarda uma harmonia geométrica que fascina tanto matemáticos quanto poetas. A cada 8 anos terrestres, os dois planetas se alinham repetidamente no espaço. E se a gente desenhar uma linha unindo as posições desses alinhamentos sucessivos ao longo do tempo, o desenho resulta numa figura perfeita de 5 pétalas, conhecida como a Rosa de Vênus. Essa geometria está ligada à proporção áurea, o padrão matemático da beleza. É a ciência aí demonstrando que, mesmo nas órbitas do espaço, existe uma harmonia. Desvendar os mistérios de Vênus exigiu uma audácia sem precedentes na exploração espacial. O programa soviético Venera foi o pioneiro em enviar sondas para a superfície do planeta. Após várias tentativas, que foram esmagadoras, pela pressão, a Venera 7 foi a primeira nave a pousar com sucesso em outro mundo e transmitir dados. Mais tarde, outras sondas enviaram as primeiras imagens coloridas daquela paisagem desértica. Do ponto de vista químico, a maior diferença entre Vênus e a Terra é a extrema escassez de água no nosso planeta irmão. Acredita-se que Vênus já teve oceanos em sua juventude, mas o efeito estufa evaporou a água e a radiação destruiu as moléculas. Hoje, a busca por sinais de atividade biológica ou compostos intrigantes, como a fosfina, concentra-se não na superfície estéril, mas nas camadas mais altas de nuvens, onde a pressão e a temperatura são mais amenas. O trânsito de Vênus e essa dança em forma de rosa simbolizam a essência do encontro que caracteriza o romantismo. A imagem do planeta cruzando a imensidão do Sol evoca a jornada da alma em busca de conexões, um momento raro de alinhamento perfeito. A exploração espacial de Vênus representa o esforço supremo da nossa aproximação, onde a gente constrói pontes para tocar o que antes era apenas uma luz. – 124 batimentos cardíacos. Hoje a frequência cardíaca ficou menor, porque eu não estou fazendo a transição de caminhada mais rápida. Está indo tudo
tranquilinho. Ao contemplarmos Vênus, confrontamos-nos com uma síntese de extremos. Ele é o planeta que une a máxima delicadeza visual no céu e a máxima intensidade físico-química que ele tem no solo. E essa dualidade confere a ele uma complexidade que espelha os sentimentos mais profundos. Vênus nos desafia a expandir a nossa percepção, mostrando que a beleza externa pode se contrastar com a severidade interna que pode existir. O estudo de Vênus oferece lições valiosas para a Terra. Ele funciona como um laboratório natural, mostrando as consequências extremas de um efeito estufa descontrolado, sem os reguladores biológicos que nós temos aqui na Terra. Olhar para o nosso planeta irmão nos ajuda a valorizar o delicado equilíbrio que temos no ambiente aqui da Terra e que permite a vida prosperar aqui. Vênus atua como um espelho do passado e um aviso para o nosso futuro, enriquecendo o nosso conhecimento. Mesmo que a ciência tenha mapeado seus vulcões e analisado o ácido das suas nuvens, a dimensão poética de Vênus permanece intocada. O conhecimento científico não destrói o mito. Ele acrescenta admiração à nossa relação com o cosmos. Quando a noite cai, Vênus surge, soberano no horizonte. E o observador ciente da realidade física ainda enxerga ali o mesmo símbolo inspirador da poesia. A poesia que Vênus inspira é eterna. Ela reside na forma como a sua luz nos toca. Encerrando essa jornada, a gente percebe que Vênus continuará a ser um farol para a curiosidade humana por muitas gerações. Ele representa a intersecção perfeita entre a razão da ciência e o anseio da emoção. À medida que novas missões se preparam para retornar ao planeta, nós continuamos a erguer os olhos para admirar o seu esplendor visual aqui da Terra. O brilho intenso de Vênus, com toda a riqueza científica e o encanto poético, permaneça como uma inspiração constante a tantas poesias. Essa era a curiosidade que eu queria compartilhar hoje. E se tu gostou desse caminhar mais romântico, te convido a deixar aí um like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.